Bom dia a todos e todas. Mais um Five Talks, sábado, 6:30 da manhã, né? Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante, merece muito a nossa atenção, né? Como funciona, como é a gestação no ambiente cristão, né? Como viver esse momento tão especial, inclusive a Miriam aí, que vai ser quem vai ministrar a palavra, né, com a sua bebê, né, esse momento tão especial, transformador, né, a luz da fé, né, a luz de Cristo, né, quais são os desafios emocionais, espirituais, né, e práticos também, durante a gestação. Então, Miriam, você pode se apresentar, fica à vontade, né? Bom dia, bom dia. Eu sou a Miriam. Agora eu sou a mãe da Sofia, sou a filha amada de Deus Pai. Profissionalmente sou farmacêutica, sou a esposa do Guilherme e estou aqui hoje para trazer um pouquinho aí do que foi a gestação, né? O que é uma gestação, né? Em ambiente cristão, né? Para a gente bater um papo aí, a gente conversar a respeito. E quem a participante principal está aqui junto comigo. Lindona, Sofia, isso aí. Conta pra gente um pouquinho como foi esse antes da gestação, né? Essa preparação para a gestação, né? Sobre, né, o que vocês buscavam, né? Em oração, enfim, como é que foi esse início aí, né? Antes da Sofia ser concebida e chegar aí para abençoar a vida de vocês. Eu acho que muitos já conhecem, já sabem um pouco da história do Guilherme, né? Que ele era ateu, era totalmente cético a respeito de Deus, né? Jesus Cristo. E quando eu conheci, vou pincelar bem rapidinho aqui para não estender muito o assunto. Quando eu conheci, a primeira coisa que ele virou para mim e falou que não queria ser pai. Tá bom, tudo bem. Como se diz, né? Deixa comigo, né? Só aceito, vamos embora. Vamos ver como é que vai ser esse desencadeado desse relacionamento. Primeira coisa a gente chegou para conversar, a primeira coisa que ele já chegou falando, não quero ser pai, né? Não tem interesse e tal. Eu falei, beleza. E nisso a gente foi caminhando junto aí no relacionamento e tal. A gente fez um processo do método CIS, do Paulo Vieira, acho que muitos já ouviram falar, já conhecem. E aí lá, né, ele ia ter, até então a gente, dentro da Febracis ali, a gente conheceu, foi convidada a participar da Lagoinha. E lá na igreja, né, o Ramiro chegou, convidou a gente para poder estar participando lá. E a gente foi assim, sem pretensão, vamos lá conhecer, né? E ele gostou muito da forma que o pastor Lucas ministrou a palavra, que foi um modo simples, fácil entendimento, sem aquela enrolação toda. E nisso ele foi conhecendo, né? A gente foi conhecendo o pessoal da igreja e tal, e ele foi, na segunda etapa de a gente estar fazendo o método CIS, ele foi convidado a participar, ele foi no interesse participar como que chama? Dos homens, né, Everton? Até esqueci. Um grupo de Do, homens. O CRI. do CRI, isso, obrigada. Do CRI dos homens lá da igreja. Ele ia, só que ele estava no processo também, na metodologia, participando lá da Febracis, não deu para ir nesse primeiro, então ele foi no segundo, e nesse segundo encontro aí do CRI, nisso um palestrante lá trouxe a palavra, né, de família, de filhos, e ele chegou em casa simplesmente falando para mim, a partir de hoje nós vamos orar para quantos filhos nós vamos ter, né? Olha E, só, né, nisso daí a gente já vê o trabalho do Espírito Santo, né? que Porque ele legal. vai trabalhando, né, em cima dele, e nisso foi tudo mudando. Desde que entrou na igreja, ele aceitou Jesus, já foi batizado, então foi um processo, assim, bem rápido, vamos falar. Que legal. E hoje esse pai babão aí, né? Que Hoje eu tenho é. o prazer, a honra de caminhar junto aqui no Fire, né? Uhum. Que legal, que bênção, né? E como foi o momento aí da notícia, né? Olha, vamos ter um bebê. Como é que foi para vocês?
Resolvi olhar a tabelinha, né? Eu não, meu método contraceptivo é tabelinha. E resolvi olhar. Passou um mês, já tinha 40 dias que estava atrasado, eu não tinha nem me dado conta, né? E eu fiz o teste, comprei um teste, fiz o teste escondida dele para fazer surpresa e deu positivo, aquele impacto, né? E agora, o que que eu faço? Deu positivo de cara, assim. E nisso a gente já, aí eu já fui programei como que eu ia contar para ele. Aí você já tenta buscar algumas formas bonitinhas. A gente estava mexendo com as cestas de café e tinha as cestas de café de maternidade. Aí eu fiz uma estratégia, coloquei dentro, coloquei para filmar e tal, coloquei lá o teste positivo e a roupinha, para ele abrir e ver. No que ele abriu e viu, assim, acho que nem a hora ele acreditou, né? A Meu surpresa Deus, estava ali já. que legal, que legal. E a fé, né? Então, gestação em um ambiente cristão é um tema, né? O título, né? Que nos traz uma reflexão, né? Então, tem um ambiente de preparação. Então, pelo que você contou, Guilherme tinha um coração mais fechado para ter filhos. Depois, o Espírito Santo foi trabalhando, né? No coração. E a sua fé, né? E o seu relacionamento com Deus nesse processo até chegar esse momento da notícia, olha, vamos ter um filho. Minha mãe intercedeu muito, né? Sonho de vó, de vô. Hum. Eles intercederam muito. Era um desejo. E, né, eu já havia sido casada antes, então não engravidei no período anterior do meu primeiro casamento. E aí, acho que uma oração de mãe, acho que ela é muito poderosa, né? Sim. E o desejo dos meus pais em serem avós, né, é muito forte. Então, nisso daí a gente já, eu acho que já responde. Fora que lá no meu íntimo eu sempre tive vontade, né, de ser mãe, de cuidar, né, de ter meu filho, né, o meu legado. E acaba que tudo isso daí o Espírito Santo fez acontecer no tempo dele, na vontade dele, conforme, né, ele queria que fosse, com quem que ele queria que fosse, né? Porque ontem até escutei uma palavra que fala você não nasce, mãe, você se torna, né? Você nasce menina, você nasce mulher, mas você se torna mãe, entende? E estar grávida era uma forma de Deus falar assim, você foi escolhida, né? Glória a Deus. Então Glória a ele me Deus. confiou uma vida, né? E o ventre da mulher, né, que se torna a mãe que engravida, é um ambiente divino. Você está fazendo uma vida dentro de você. Dia Inclusive, 24 horas por dia durante a gestação, você está fazendo uma vida. São órgãos que estão sendo feitos, né? Os ossinhos, células, tudo está sendo formado dentro de você. inclusive, a palavra misericórdia é o amor definido como de Deus para nós, né? É como se fosse o fruto do ventre de uma mulher, né? Então, maravilhoso, realmente. E me conta um pouquinho, na tua percepção, qual é a diferença de uma gestação num ambiente cristão e num ambiente não cristão? Você sabe Olha, dizer essa diferença? assim, Rodrigo, é você estar em oração o tempo todo, em agradecimento, porque existe um medo, né? Enquanto a gente está gerando, existe muitos medos, né? O medo da gestação não ir para frente, de qualquer coisa acontecer. Você se protege mais, você se cuida mais, porque você está ali. Você precisa dar todo o seu nutriente do seu corpo, vai para a criança, vai para o seu filho que você está gerando ali. Então, aí o tempo todo eu estava em oração, o tempo todo eu agradecia muito, pedia muito, orava muito, desejando como que seria meu parto, né? Como que eu queria que ela viesse, tudo saudável, os dedinhos. Você vai.
Você vai pedindo. Eu acho que num ambiente que não é cristão, que a pessoa não tem fé, ela só leva a gestação. E eu acho que, né, eu entendo que Deus vai trabalhando ali também, porque Ele que concede o milagre da vida, né? Sim, Mas aí você está sempre em oração. O tempo todo você está ali clamando a Deus, pedindo para Ele, né? Olha, cuida, protege, está aqui presente. Qualquer desconforto que sente, você tem aquele medo, aquela o coração fica até apertado, né? Você não sabe o que pode acontecer, mas você pede, você entrega na mão de Deus e você confia, sim, né? sim. E o tempo todo, mesmo os dias mais difíceis, Deus está presente. O tempo todo Ele está presente ali, em todo momento, em todo respirar, né? Que a gente, todo fôlego que a gente tem, é Deus que está presente. Sim, e como é que foi, na tua opinião, o seu maior desafio, né, durante esse período de gestação, né, o medo, enfim, e que Deus respondeu de uma forma, né, a acalmar? Ah, era os medos de acontecer alguma coisa comigo. Eu trabalho, né, na Araújo, né, sou farmacêutica ali, e a gente está exposto às pessoas. Quem sabe, quem conhece comércio, sabe que é o tempo todo, é um risco, né? E tem bandidinho, furtos diários, enfim. E o meu medo era esse, de entrar alguém louco ali. Então, todo dia eu entrava, a primeira coisa que eu pedia era proteção ali dentro, para que não entrasse ninguém que fosse fora do propósito de Deus. Se fosse entrar, mas não acontecesse nada, né? Comigo, Sim, com ela. E até vi o cuidado dos meninos com que eu trabalhava na turma ali da noite, o cuidado dos meninos. Então, mesma coisa. Eu disse, não, fica quieta, deixa. Sabe? Você ter o cuidado dos seus colegas de trabalho também, dos esforços, esforço físico. Então, você vai pedindo, né? Você vai clamando ali para que o ambiente seja tranquilo, que seja um ambiente mais leve e que as pessoas que estejam junto com você sejam pessoas que vão te dar um apoio, né? Vão te dar ali um suporte. Eu tive muito isso com a minha equipe. sim. São os ambientes, né? E é um ambiente cristão onde você trabalha ou não? Ou é... A maioria é. A É, maioria é. É. que Isso é legal, que muito bom. legal, Isso é muito que bom legal. porque ele, a maioria, né, tem a fé, acredita, crê em Deus, crê em Jesus Cristo. Então, é um ambiente que fica leve, né? Que você Que pode legal. falar, que você pode estar ali, né? Você vive o dia a dia normal, mas aí você sabe o momento certo que você pode chegar ali daquele puxão de orelha e falar assim: olha, cuidado, Deus tá vendo. Que legal. E o ambiente, né? Você comentou dos seus pais, do Guilherme, né? Como é que foi esse ambiente cristão ao redor, né? Enfim, como é que eles te acolheram Minha mãe, durante? ela é católica. Então, durante acho, do momento que eu avisei que eu estava grávida, né, que a gente foi contar, no final de semana depois do Dia das Mães, é, ela começou uma novena, né? Tem a novena de Nossa Senhora Grávida, que dura até dezembro. Então, ela mais uma amiga dela estavam em oração constante, desde o dia, né, que ela ficou sabendo da notícia, até o dia que a Sofia nasceu, a gente estava sendo ali ungida pela oração, né? Guilherme, a mesma coisa, todo cuidado, todo amor, né? De um pai em formação também, Isso. porque o pai e a mãe, eles nascem ali na hora que realmente nasce, dentro da barriga, tá bem protegida, eu tenho o controle, né? E na hora que sai, que tá ali agora, agora é a gente. Agora muda. E em relação a essa mudança, mudou para você, né? Essa gravidez, essa gestação, o seu relacionamento com Deus? Mudou. Porque O que olha para mudou? ela, eu Uhum. vejo Deus o tempo todo. Eu tô servindo. Eu sirvo ela o tempo todo. Ela depende 24 horas de mim para sobreviver. Sim. E eu tô aqui servindo, né? E eu vejo isso. E que o Senhor, ele colocou
uma criança na minha vida, uma filha, para que eu possa servi-lo, né? E é o maior, acho que é a forma mais singela, assim, sabe? Porque às vezes eu acho assim, nossa, passou o dia inteiro, não fiz nada, não rendi nada em casa. Como não? Eu alimentei, eu cuidei, eu zelei sono, porque muitas vezes né, aproveito ela e fico velando o sono dela ali, olhando ela só dormir. E é mágico, é incrível, assim. E eu olho, eu agradeço tanto, tanto, tanto a Deus, porque é incrível como ele me concedeu, né, a, a chance de ser mãe, né? Glória a Ele Deus. me transformou nisso o dia inteiro, toda hora. Então eu parei de ficar assim frustrada, né? Ah, eu não rendi, não consegui passar uma roupa, não consegui fazer nada. Meu Deus, eu cuidei de uma filha que ele me concedeu o dia inteiro. Eu cuidei, eu zelei pela vida dela. Ela passou bem o dia. Então, é isso, está sendo isso o tempo todo. Muito bom. Graziele, você tinha levantado a mão, quer fazer a pergunta? Eu vi que você colocou no chat, você quer fazer ou eu leio aqui? Bom dia. Eu tenho duas meninas também, né? E a gente sabe que a maternidade é uma experiência única, né? E eu queria te perguntar, Miriam, se você acredita que existe uma Miriam antes e uma Miriam depois da gravidez, né? E de tudo, porque é uma experiência que só sabe quem passa, né? Existe. Existe, eu não me lembro, deu antes dela, né? Eu não me recordo como que eu era antes dela. Parece que a memória da gente fica assim, meu Deus, nasci para isso, eu tô aqui. Então, mas existe sim, muda muita coisa, né, Grazi? Porque muda as prioridades, né? Principalmente, você pensa, primeiro pensa nela. O tempo todo, para qualquer coisa que eu vou fazer, a primeira coisa que eu penso é ela. Vai ter o bem-estar dela? Vai ser bom para ela? Aí tô ok. Mas se não for, não vale a pena, né? Eu não vou me submeter. Então, acho que muda assim, muda demais. A mentalidade, tudo que você fica pensando, você pensa em prol dos seus filhos. Claro que a gente não pode se deixar só, né? A gente tem que pensar na gente também como mulher, como mãe, enfim. Mas o tempo todo, assim, nesse primeiro momento, a prioridade 100% é para ela. Tudo que eu penso, tudo que eu vejo, né? A... Eu me vejo totalmente diferente, né? Do antes e do depois, até ali, quando, né? Já tava aquele barrigão ali, você já vê aquela diferença, já vê todo o cuidado que a gente tem com a gente mesmo. Mas sim, muda muito mesmo. Muito bom. Madalena, quer fazer uma pergunta? Oi, Miriam, bom Bom dia. dia. Ai. Então, Miriam, eu fui mãe aos 17 anos. Eu me casei aos 16 e aos 17 engravidei. E eu era cristã católica, né? Na época. Cristã porque creio em Cristo e vou crer na minha vida. E o tempo todo é assim mesmo. Ninguém tocava na minha barriga, no meu filho, porque eu pedi muito, eu pedi muito. Antes do meu casamento, a minha mãe era parteira, então eu já sabia como que eu ia engravidar. Então eu já marquei exatamente para um dia fértil o meu casamento, para minha núpcias eu estar num dia fértil e engravidar. Meu filho nasceu 9 meses e uma semana depois do meu casamento. E eu fiquei analisando você falando de como que você pedia a Deus, né? E é assim mesmo, o cristão, independente da denominação dele, a gente fica assim como mãe. Nada pode encostar o tempo todo, são 24 horas a gente clamando ao Cristo, né? Para vir com saúde, vir perfeito. O maior erro que a gente faz também. Porque o filho
independente da forma que Deus nos presenteie, vai ser nosso filho. Eu tenho alguns sobrinhos autistas, que são os nossos grandes amores. Mas eu vi assim, eu só quero só mais uma coisinha, porque esse milagre do seu marido, fala mais um pouquinho, porque eu estou aguardando esse milagre aí para um neto, hein, para chegar um neto para mim. Oração. É muita oração que você coloca, a intenção, né? A intencionalidade dele ouvir uma palavra, dele estar num ambiente, né? Que vai realmente transformá-lo e que você vai pedir para que Deus coloque pessoas, né? Que de fato vão fazer, os amigos de Deus, né? A gente pede sempre que Deus coloque pessoas que amam a Deus no nosso caminho. E é isso que você vai interceder para isso. Porque você imagina, homem que era cético, primeira coisa, tem um relacionamento, 38 anos da vida dele, não vou ser pai, não vou ser pai, não vou ser pai. Aí, ó, tá aqui. Tá aqui no meu colo. Então, acho que é isso, é não desistir, né? Da fé, é não desistir da oração, é estar intercedendo ali em oração sempre, sempre, pedindo, orando, né? Clamando a Deus ali que Ele faça esse movimento no coração dele, que Ele cure, que Ele esteja ali, que Ele aceite, né? Ao Senhor, que Ele aceite Jesus Cristo como seu único Salvador, né? E que Ele entenda que filho é sim, é bênção, bênção do Senhor, gente. Não tem outra palavra para falar, né? Às vezes a gente, né, se rebela, se revolta com alguma coisa, se chateia e tal, mas filho é bênção demais. Amém. Sobre a questão prática, Miriam, né, sobre ser parto humanizado, normal, cesárea, à luz né, de Cristo aí, teve diferença? Como é que foi isso? Eu desejei muito, né? Desde o início, quando conversei com a minha médica, eu queria parto normal. Eu tive meu parto normal a jato. Meu trabalho de parto durou algumas horas, acho que em torno de umas 9 horas de trabalho de parto, né? É, Tem dilatação total, mas o parto em si foi rápido, foi foi muito rápido. rápido, né? Então, acho que o Guilherme já deve ter até compartilhado com vocês. Foi um parto a jato, assim, de coisa de menos de meia hora, ela já estava no meu colo. Tinha pressa. Então, e é magnífico. Acho que é um sentimento ali de você conseguir e, e ela nascer e tudo isso acontecer meu Deus, transcende o entendimento ali para você, para a gente entender que como que o corpo humano, né, o corpo da mulher ali para gestar, né, para estar gerando ali, ele é mágico. É. O papai falando sobre o parto, vamos ouvir. Que tinha o preparo, ia ter preparo da doula, do ambiente, de colocar as luzinhas. Não deu tempo. Não, nossa doula é cristã. Sim, Aí foi realmente, foi algo assim, de a gente chegar já, eu tá totalmente na fase ativa ali do trabalho de parto e ela nascer. E ela que chegar. legal. E o papai assistiu o parto ou não? Assistiu, tava o tempo todo Assistiu? junto, Não desmaiou, não? não desmaiou. Não? É isso aí.
É isso aí. Agora, Miriam, me conta um pouquinho, assim, existem muitos casais, né, pessoas que tentam ter filhos, né, e se passam por um processo, né, para poder chegar a isso. Existem processos naturais, artificiais, enfim, o que que você diria à luz da fé aí de Cristo para essas pessoas para chegar nesse momento aí da gestação? Cada um, né, vive dentro de um processo. Primeira coisa, eu acho que é pedir a permissão para Deus, né, dessa gestação, desse cuidado. E Ele sabe o tempo das coisas. Ele sabe o tempo de tudo. Eu tô com 40 anos, Né? então, Gravidez Ele de sabe, risco, né? Entre aspas, né? sim, Gravidez à luz dos homens, né? né? E o tempo dele é o tempo que ele trabalha na gente. Ele trabalha a fé, ele trabalha todo o entendimento. Será que a gestação tem que ser realmente a sua do seu ventre, ou você pode gerar também no seu coração e adotar? Exato. Entende? Então, assim, existem tecnologias hoje, a medicina, ela, né, avança diariamente aí com técnicas para gerar gestação, todo, né? Mas e você, e o seu coração, como é que tá? Você já gerou no seu coração, né? É, Porque é, acho que Deus está agindo sempre, desde antes lá do nascimento, né? A palavra já, antes mesmo dela estar ali no meu ventre, ele já sabia que ela ia vir para mim, né? glória a Deus. Você tocou num ponto muito sensível, né? Porque muita gente entende que a gestação, né, é apenas do ventre, né? Mas pode ser feita exatamente no coração, né? Eu e minha esposa participamos de um processo de adoção de mais de 5 irmãos, desde 2 anos a 11 anos de idade, 7 crianças, né? E foram gerados no nosso coração, né? Com muitas dificuldades, imagina, 7 de uma vez dentro de casa, parecia uma escolinha, né? Ministrar horário, tudo, né? Meu Deus, assim, e assim, é mágico. Acabou não dando certo, né? Mas o cristão, ele tem, na minha opinião, a obrigação de cuidar do órfão, do viúvo, da viúva e do estrangeiro, assim como diz a palavra de Palavra de Deus. Jeremias hoje. Exato. Então, se o cristão não faz, alguém vai fazer. E a gente nem vai entrar nesse assunto agora, não é o Uhum. tema, né? Mas essa gestação da convivência, né, de começar uma aproximação com uma criança ou com um grupo de irmãos, né, que vieram de um ambiente totalmente insalubre, né, é mágico. É tão mágico, na minha opinião, quanto a gestação no ventre, sabe? Porque é um amor que transcende tudo que a gente entende também, né? Mas é isso. O que que você diria para as mulheres aí que não têm Deus na sua vida, Jesus na sua vida, que estão em seu momento de gestação? Que conselhos você poderia dar? Que clame por Deus, clame pela presença dele, clame, entregue o seu ventre, consagre todo santo dia o seu ventre, a sua gestação ali a Deus. Consagra, só consagra, porque a gente sabe que o inimigo ele se levanta muito contra crianças, Sim, né? Ele quer crianças ali para ele levantar o exército dele do mal, né? E se a gente não consagra, pode acontecer diversas coisas, né? Uma gestação ali que não é tranquila, que você vai ficar mal, que você pode ter uma depressão até depois mesmo, assim, por mais que seja hormonal, né? Uma depressão pós-parto ou até durante a gestação ali, sofrer algumas coisas, mas só consagre, tenha Deus sempre, o tempo todo. Acho que assim é primordial,
né, a presença do Espírito Santo, você está clamando ali, entregando, né, já consagrando desde o ventre, a gente vai consagrando a criança ali, falando, Senhor, ela é sua, eu te entrego ela é sua, é da sua vontade, né? Muitas coisas acontecem infelizmente, existem mortes súbitas, existem situações aí que os pais acabam perdendo o filho, mas quando se tem a fé, você entende que você teve a oportunidade de viver, apesar do sofrimento que dá, né? E você devolveu ao Senhor. Sim, é isso aí. E o ambiente? O que os ambientes podem proporcionar para essa mulher que está no período de gestação, descobriu que vai ter um bebê, corpo transformando, os hormônios, enfim. É muito Como diferente. o ambiente, né, do papai, dos avós, pode ajudar essa pessoa a passar por esse processo? É um turbilhão de sentimentos que você tem ali durante a gestação. O cuidado que você recebe, acho que assim, se a pessoa descobre assim, você está grávida, as pessoas têm um cuidado já, meio que natural, né? Igual o ambiente de trabalho. Eu tinha um cuidado, o pessoal tinha um cuidado muito especial comigo ali, né? Apesar do dia a dia, às vezes do cansaço, da exaustão, mas tinha um cuidado, né? Nossa, você não pode pegar peso, você não pode fazer isso, você não, né? Fica mais tranquila, senta ali mais um pouco. Então, existe um cuidado, né? Mesma coisa em casa. Você tem um cuidado também dentro de casa, né? Aquele cuidado assim mais carinhoso. Então, você pode dormir um pouquinho a mais, que você tá exausto, você cansa mais, o seu corpo tá cansado. Sim, lógico, lógico. Então você dorme um pouco até mais tarde, é um café da manhã que a gente recebe na cama. Eu É, estava tem cuidado. recebendo, recebo Né, aí. Isso aí eu Guilherme? vou fazer uma ressalva que eu sempre E tem que levei café para continuar você. depois, viu, Não, ele Guilherme? Não pode faz, parar, não, ele viu? traz. Café da manhã que vem à cama, né? Tem todo aquele cuidado ali da de você, né? Estar já grávida ali. Existe sim, acho que a sociedade acolhe de uma certa forma muito bem, né? Uma gestante, né? E você preza ali com carinho, né? Você cuida, você evita causar o estresse. Então, o ambiente realmente faz a diferença. E um ambiente tranquilo, né? Para você viver aquela gestação tranquila, sem aquele estresse, apesar, né, de que a gente vive no dia a dia, mas o mais tranquilo possível. Faz muita diferença, assim. Amém. E aquelas mães, né, que aí entra nessa questão de adoção de novo, né, que descobriram que estão grávidas e aí pretendem não continuar com essa criança, né, colocando para adoção mesmo, ou enfim, o abandonando de alguma forma, negligenciando. Que conselho você pode dar para essa pessoa que está com medo, que sabe, tudo mudou, que, enfim, o que que você pode falar para essa pessoa? É, quando Deus manda um filho, ele manda o pão debaixo do braço do filho. Isso daí eu escutei uma vez, eu não falei assim, nossa, não faz sentido, mas faz. Porque às vezes, muitas vezes, existe o abandono, né? Ali quer colocar para adoção, que a pessoa acha que não vai dar conta, né? Não vai ter Sim. condições, mas vem, Deus entrega e de forma assim surpreendente que a gente até nem acredita. Igual, por exemplo, a igreja, eles fizeram praticamente um chá de bebê para mim completo, um enxoval completo, muitos Legal. participaram. Então, e vem de uma forma assim que você, e vem nos detalhes que você nem acredita. Você acredita, né? Porque você pediu para Deus, você queria, você desejou aquilo ali. E vem aquele detalhe que você fica assim, meu Deus, você ouviu minha oração, né? Tá aqui. E são coisinhas mínimas, então, que assim, e claro, se for de fato a pessoa não conseguir, não quer, não vai para aquela gestação, que ela não interrompa. Então, que ela vá mesmo buscar para fazer, colocar para adoção. Existem muitas famílias que buscam, né? Igual vocês mesmos passaram, né? Pelo um processo aí de 7 Sim. crianças, né? Então, existem famílias que estão ali disponíveis para acolher aquela criança, para adotar. Igual agora existe, né? Tudo é formalizado, mas antigamente não existia isso. Antigamente a mulher tinha o filho, só entregava para alguém. Às vezes era alguém que era conhecido, alguém que você nunca mais ia ver,
e depois de muitos anos a pessoa, aquela mulher, né, também se torna mãe de novo às vezes, ou então ela vai atrás, vai Sim, procurar onde que está o meu filho que eu gerei um dia, né? Só que a pessoa tem que entender, assim, até meio uma situação meio delicada de falar, né? A criança, ela cresce no ambiente que ela é amada por outro, mas você me abandonou. Existe ali o sentimento do abandono no profundo daquela criança, sim, né? Por mais com que ela não tenha certeza. consciência ali, né? Existe aquele, eu fui abandonado, eu fui deixado. Sim, Por quê? Claro, existem situações e situações, né? Pessoas que estão em situações de risco, de saúde, enfim. sim, Mas quem ainda, né, não tem aquela condição de estar ali gerando e que quer colocar só a criança para adoção, né? Que é, pense também, pense no futuro. E eu vou querer conhecer essa criança um dia? Essa criança vai querer me conhecer? sim, sim. É, são assuntos polêmicos, né, que podem ser falados aqui em outras oportunidades sobre aborto, sobre adoção, mas realmente, você comentou da igreja, era uma pergunta que eu ia fazer, como é que a igreja, né, pode ajudar, então, aos pastores, enfim, aos, seja padres, enfim, como é que a comunidade religiosa pode, né, ajudar e acompanhar essa gestante aí nesse processo, na tua opinião? E mesmo o pessoal do Five aqui, né? É ouvindo, ouvindo mesmo, porque muitas precisam, né? Você tem, teve uma gestação há pouco tempo, às vezes, né? Já passou aquela fase, você tem as roupinhas, você tem as coisas, né? É o básico, é dar uma fralda, fazer, juntar mesmo a comunidade em si, igual a igreja fez. Foi surpreendente. Eu fui na intenção de buscar um carrinho que eu tinha ganhado e eu cheguei lá, fui surpreendida com algo que eu nunca imaginei. E o amor que recebe, né, da O amor comunidade, que né? recebe, o cuidado que tem. Existe, né, no caso ali na Lagoinha, existe o Gestar, né, que é o Ministério Gestar, né, que elas tenham cuidado com as gestantes, com as tentantes também, que fiquem em oração o tempo todo pelas tentantes da, da igreja, né, até aquelas que não são também, estão ali em oração. Eles cuidam muito bem, eles acolhem muito bem, né, tem o cuidado, o que que você precisa? Né? Como que a gente pode te ajudar? E esse cuidado que a gente recebeu deles você vê, nossa, é incrível, foi incrível, é ainda porque eu ainda recebo mensagens, muitos querem Sim, conhecer ainda a Sofia está muito novinha ainda, gostaria não, de pegar e levar para todo mundo conhecer ao mesmo tempo, só que é, ainda tem aquele processo de vacinação, né? Que a gente tem, sim, imunizar a criança de forma que ela possa estar realmente exposta ao sim, mundo, né, como um todo, assim. sim, muito bom. Graziele, Eu queria fazer duas perguntas para a Miriam. Você até chegou a falar um pouquinho, que é sobre depois que, né, que a gente vira mãe, a gente pensa muito no bebê. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o cuidado com a mãe também, né? Depois da gestação, porque às vezes, por exemplo, a pessoa vai na casa, né, vê a mãe e fala como é que tá a Sofia, às vezes acaba se esquecendo um pouco da mãe, sabe? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o cuidado com essa mãe, né, que acabou de ter um bebê, com o cuidado com o corpo, porque o corpo muda, né? A paciência consigo mesma para adaptação. Eu acho que na maternidade, se você não tomar muito cuidado, você cria muita culpa, sabe? Será que eu estou cuidando direito? Será que ter esse cuidado com a mãe, né? O que você diria sobre o cuidado com a mãe e também sobre o toque físico na gestação? Porque, igual você falou que você recebeu muito carinho, e existem pessoas que gostam de dar carinho tocando na barriga, fazendo carinho. Como é que foi isso para você? Esse cuidado, né, com a mãe. Eu recebo muita mensagem perguntando assim, como vocês estão? Entende? Então, eu já vejo que tem um cuidado comigo também. Como que vocês estão? E não como Sofia tá, né, depois que ela nasceu. Acho que vai mudando aos poucos, todo mundo vai vendo que a mãe realmente precisa também desse cuidado, desse olhar, né, de olhar para a mãe. E eu tenho muito isso, porque, ó, minha mãe ficou comigo aqui
20 dias, mais ou menos, assim. Ela veio antes, né, da Sofia nascer, um pouco antes, porque o Guilherme ia subir lá com os legendários para servir. Então, ela ficou comigo desde o dia 6 até o dia 26. 20 dias ela ficou aqui comigo. E era assim, ela era foi meu suporte naquele primeiro momento. Esses primeiros 20 dias que eu faço agora, né? Para onde que eu vou, né? O que eu faço? Eu tenho que comer, eu tenho que tomar banho, eu tenho que, né, ter esse cuidado. E ela estava ali junto, dando suporte para mim e para o Guilherme aqui em casa. Então, esse cuidado com a mãe é primordial também. Você olhar para a mulher, você ter o cuidado, você ter aquele. O que você precisa? Né? Você precisa de uma faxina na sua casa? Você precisa que eu vou aí ficar com a neném para você tomar um banho, para você dormir? Então, tem muito disso. O Guilherme também faz muito isso. Fala assim, não, vai deitar um pouquinho, deita lá, descansa, porque você ficou mais tempo acordada amamentando à noite. Então, deita lá que ela vai ficar aqui comigo e tá tudo certo. Se ela reclamar, precisar de tomar, né, mais TT, eu te acordo. Pronto. Então, às vezes eu consigo dormir 2 horas ali, tranquila, sem ter que ficar acordando toda hora, aquele sono picado, né, que tá novinho, assim, qualquer barulhinho, qualquer grunhudinho que faz, a gente levanta para olhar. Porque o cérebro da mãe está atenta, né, o tempo todo na criança. Então, esse cuidado é primordial, sim. Olhar para a mãe, olhar para ela ali com aquele carinho. Vai lá, eu faço o almoço, vai descansar, eu cuido dela aqui, limpo a casa. São coisas, às vezes, que a gente não dá valor, né? Eu até mandei mensagem para uma amiga que já tem um afilhado meu, né, que eu morava no interior de São Carlos, ela mora lá, no interior de São Paulo, lá em São Carlos. E eu mandei pedindo desculpa para ela, pedindo perdão. Eu falei assim: eu não enxerguei que você precisava de um apoio, que você precisava de uma amiga naquela época. E a gente estava na pandemia. Eu não podia ir, eu estava trabalhando, né? Farmacêutica, trabalhava na rede de farmácia, ela trabalhava comigo. E ela falou assim: mas você não tem que me pedir perdão. A gente estava no meio de uma pandemia. Você não podia vir aqui. Eu não podia te receber sempre. A gente não estava vindo na casa das pessoas por cuidado, né? Era um recém-nascido. Então, ela falou assim: não, não tem que me pedir perdão. Você foi essencial como que tinha que ser. Né? Porque eu escutei muito isso também, que às vezes a gente, só depois que a gente está vivendo a maternidade ali, a gestação, a gente entende a necessidade da outra mãe, da grávida, né? Qual que é a necessidade, o que precisa. Então, quanto a isso, a olhar para a mãe também tem que ter um olhar primordial, sim, tem que ter um cuidado, tem que ter ali, porque não ser só visita, porque a mãe não tá, nesse período a gente não tá com vontade de fazer sala, né? Quando você recebe visita, você fica fazendo sala, você tá cansada, você tá exausta, você passou a noite ali, às vezes a criança não dormiu bem, você ficou cansada, e a pessoa quer ali visitar o neném, né? Mas esquece de olhar para você. Então, às vezes, quando a gente fala não para uma visita também, é de fato que a gente também está se preservando, que a gente está numa situação que eu não estou bem, a não ser que a pessoa seja funcional. Ó, tô indo na sua casa fazer uma faxina. Posso ir? Posso ir te ajudar? Aí, beleza. Aí você vai até pensar também se vai dar certo a pessoa vir, né? Mas olhar para a mãe vai ser essencial. Outra coisa que você falou do toque, né, do cuidado, eu não dava muita liberdade para a pessoa encostar em mim. Mas muitas pessoas às vezes têm o cuidado de pedir licença, perguntar, eu posso colocar a mão? Né? Ainda mais na fase que ela estava mexendo, aí, né? Aí tinha uma amiga minha ali na farmácia que trabalha comigo, aí eu chamava ela, que ela queria sentir ela mexendo. Eu falei assim: vem aqui, põe a mão aqui, sente. Vem cá, me dá sua mão aqui, coloca a mão aqui para você sentir ela mexer. Então, eu que dava a permissão, mas assim, as pessoas hoje em dia têm muito esse cuidado, né, de não colocar a mão mais, de não ser invasiva, porque uma pessoa vê uma grávida, paf, acha que a barriga é utilidade pública, todo mundo pode pôr a mão. Não, mas as pessoas hoje têm muito cuidado. Mesma forma, cuidado com criança, né? Você vê que muita gente, claro, existe o sem noção, sempre vai existir, né? A mãe tem que dar uma de louca ali e falar assim: não, não vai pegar, não vai pôr a mão. Mas aí, ter ali o cuidado que tá com a criança, às vezes, na mão, a pessoa chegar e querer ficar pegando a mãozinha, querendo ficar pondo a mão no bebê. Então, existe muito esse cuidado também hoje. Muitas pessoas, eu vivi muito isso lá, né, trabalhando, e as pessoas
muito respeitosa, não chegava colocando a mão, né? Perguntava como que eu estava e tudo bem, não tinha aquele negócio de colocar o toque, né? De encostar. Então, quanto a isso, teve muito cuidado. Até o pessoal mesmo ali com quem eu trabalhava não tinha essa invasão de privacidade, vamos falar assim, né? De espaço físico, de ficar querendo pôr a mão, querendo encostar. Isso aí eu não tive esse desagrado, vamos falar. Muito bom, sobre a questão de lembrar da mãe, né? Quanto mais lembrar do pai, né, Guilherme? O negócio, o pessoal esquece mesmo, o pai serve para ir comprar fralda, né? Mas, enfim, faz parte, né, cara? Exatamente. Mas não fica triste, não, cara. Você perdeu o teu trono aí, tranquilo. Agora é da Sofia. Estamos caminhando para o final. Alguém tem alguma pergunta a mais? Quer deixar uma mensagem aí para Miriam, para o Guilherme? Guilherme, quer falar alguma coisa para Miriam? Vou falar assim. Fala o papai, depois o Adir. Deixa eu falar primeiro antes do pai. É Pode falar, melhor. Adir. Pode falar. Desculpa intrometer assim, que o pai sempre fecha com chave de ouro, né? Falou uma situação muito interessante e me chamou bastante atenção com relação de você sempre consagrou ela, né, ao Senhor desde a barriga. O que passou na sua cabeça assim? O que te levou a fazer essa consagração da pequena Sofia? Qual o sentimento que você teve de consagrar ela desde o ventre? Isso me chamou bastante atenção. Aí eu fiquei matutando aqui, né? Eu falei, não, vou perguntar para ela o que ela pensou, né, para consagrar ela desde o ventre ao Senhor. Conta pra gente, por favor. Ô, Adi, é que ela entenda desde pequenininha que ela é do Senhor. Que ela tem esse entendimento desde sempre ali, desde o ventre ali, que vai formando ali a consciência dela, que ela tem entendimento que ela é do Senhor. Ela é só do Senhor Jesus. Entende? Então, desde ali que vai formando aquela consciência ali, no subconsciente dela já sabe que ela é filha amada de Deus Pai, que foi muito desejada, que ela é uma filha sábia, que ela é inteligente. Então, sempre tendo palavras também de afirmação, para formar dentro do caráter dela, né? Porque quando ela crescer, quando ela for uma pessoa que tenha já o entendimento, consciência do entendimento ali das coisas, que ela saiba que ela sempre foi amada, né? Porque então acho que desde o momento ali que você já tem ali a gravidez em si, né? A gestação já concebida ali, né? A mãozinha tá aqui, que você traga esse entendimento de consagrá-la mesmo, consagrar o ventre, porque o ventre é um lugar abençoado, é divino ali, é um ambiente divino, que o Senhor está ali trabalhando o tempo todo. Então, tá ali, eu estou o tempo todo consagrando, porque eu não quero que o inimigo chegue nela. Assim como eu consagro todo dia de manhã, a gente dá bom dia para o Espírito Santo, nós duas, né? Naquela corda que eu peço, a primeira coisa que eu entrego para ela é para o Espírito Santo, cuidar dela junto comigo, me ajudar a cuidar dela, né? Porque às vezes ela tem uma dor, um desconforto. É oração, é oração. Muitas vezes aquele choro que, nossa, parece inconsolável, que eu faço, Senhor, eu não sei o que fazer. Me ajuda, me traga consciência do que eu preciso fazer para essa menina parar de chorar desse jeito. Né? Às vezes é uma cólica, às vezes é um desconforto, e a gente não sabe, a gente não entende, né? Nesse primeiro momento ainda, a gente está aprendendo, a gente está se conhecendo. Então eu peço. Então, a primeira coisa é sempre estar consagrando a ela, desde a hora que ela acorda também, até a hora que ela vai dormir. Eu peço muito que o Espírito Santo cuida do zelo de sono dela ali, ela está tranquila. Na hora que ela acorda também, eu peço ao Espírito Santo, esteja presente, que nosso dia seja abençoado, que a gente passe um dia tranquilo, nós duas juntas, entende? E do ventre ali é para que ela tenha consciência no subconsciente dela. A vida inteira ela vai saber que na hora que ela precisar é o Senhor que ela vai clamar. É por isso que essa consagração acontece desde ali na hora da concepção.
Amém? E o que você faz com a sua filha é o que sua mãe fez com você, né? Continua o legado aí, né? É, Olha só, né? Muito sempre, bem. sempre em oração, sempre ali, né, intercedendo e pedindo para Deus estar cuidando ali. Isso aí. Guilherme, vai lá. Às vezes é até difícil definir o, quem é essa mulher maravilhosa que está sempre disponível, né? Às Qual vezes delas? A Sofia ou a Miriam? a Miriam, a Ah, Miriam. tá. Sofia ainda não é uma mulher. É um anime. Ela irá se tornar uma grande mulher, mas ela ainda é só uma criancinha maravilhosa. Miriam é essa mulher magnífica, né? Apesar que Sofia olha para ela e só vê um peito, só para descontrair. Eu não tenho como definir, sabe? O tanto que eu sou grato a Deus por ter me proporcionado ser pai junto com Miriam. Eu tive outras relações na minha vida que isso poderia ter acontecido, mas bem como ela disse logo no início, eu fui sair para jantar com ela e nos primeiros 30 minutos que Miriam estava me conhecendo, eu falei para ela, assim, preciso te falar uma coisa importante. O quê? Eu não quero ser pai, tá tudo bem para você? Assim, eu já joguei logo inicialmente porque eu não queria alimentar nenhuma esperança falsa. Então, e aí ela falou de ciência aqui, mas ela esqueceu de um detalhe. Quando a gente orou para saber quantos filhos o Espírito Santo Deus quer que nós tenhamos, eu fiz um combinado com ela. Eu falei assim, olha, ou a gente confia em Deus, ou a gente não confia em Deus. E muita gente derrama caminhões e caminhões de dinheiro na ciência para tentar engravidar e infelizmente não consegue. Por quê? Porque você precisa ter uma autorização do Espírito Santo para engravidar. Então, nesse sentido eu falei, ou a gente acredita ou não acredita. Se for da vontade de Deus, que assim seja. Se não for da vontade de Deus, tem um monte de criança que precisa ser adotada, né? Porque existe um ditado e eu acredito nesse ditado que é: pai não é só quem coloca no mundo, pai é quem cria. Afinal de contas, né? Deus é o grande criador. Então, se Deus é o grande criador, é muito mais do que conceber, é criar. E assim, o amor que essa mãe dá para essa criança, a paciência que essa mãe tem com essa criança, a dedicação que essa mãe tem com essa criança, todo cuidado. Eu fui extremamente privilegiado e honrado por Deus de ser esta a mãe da minha filha. E eu tenho certeza que não haveria outra mulher no mundo capaz de ser tão carinhosa com a minha filha como Miriam. E eu não estou falando isso só porque é minha esposa, não. Porque eu vejo como ela olha para ela, eu vejo, às vezes eu pego ela no colo e eu sou mais racional. Então, tô vendo ela chorar, eu tô buscando formas de, óbvio que eu oro, eu busco a Deus para, né, para cuidar dela, mas eu do meu lado racional eu busco, vira posição, não sei o quê. Essa mulher chora porque a gente não consegue estancar o choro dessa criança, mesmo que seja um choro de cólica, sabe? Então, às vezes ela vem até ansiosa, impaciente comigo, às vezes ela é até grosseira de forma não intencional comigo, me dá ela aqui, pelo amor de Deus. Exatamente porque o instinto de mãe diz, pega. Então, assim, ela é carregada do Espírito Santo.
eu não vou dizer todos os dias, mas quase todos os dias eu vou lá na cama e eu boto a mão na cabeça de uma e na cabeça da outra, e eu não oro pelas duas, eu oro por cada uma especificamente. Deus abençoa essa aqui que chegou, que o Senhor deu autorização para que a gente tivesse ela. Deus abençoa essa aqui para que ela tenha sabedoria para cuidar dessa outra aqui que é filha do Senhor. Então, eu sou intencional. E eu falo, e uma coisa é fato. Se a gente não cocria que a gente quer e define, profetiza que a gente não vai ter. Isso é um fato para tudo na vida. E essa criança, ela é perfeita em todos os aspectos. Físico, saúde, mental. Ela tem uma cognição fora da curva. Por quê? Porque nós profetizamos que nós queríamos ela. Nós queríamos ela. Nós íamos amar qualquer criança que fosse entregue pelo Senhor para nós. Mas nós somos extremamente gratos ao Senhor por nos dar uma filha totalmente saudável. Então, se tem alguém aqui que está assistindo, ou se tem alguém aqui que vai assistir isso que eu estou falando, que se você quer ser pai ou você quer ser mãe, profetize desde já que seu ventre é saudável, profetize desde já que o seu espermatozoide é saudável e faça como nós fizemos. Várias pessoas... E a criança, quando chega, eu falo assim, minha parte eu estou fazendo. Agora, se ele não fizer a parte dele, eu não tenho o que fazer. Existem coisas que estão sob controle nosso e coisas que não estão sob nosso controle. Sob nosso controle está a intimidade que nós temos como casal. Ou seja, essa é a nossa parte. Agora, a concepção, a autorização vem dele. Cabe a nós ajoelhar, agradecer e pedir a ele. E se ele quiser, que assim o seja. Então, mulheres que ficam fazendo jogos aí, que, meu marido me procura sempre. Você quer ser mãe e não vai sempre amar o seu marido? Você não vai ser mãe. Ame o seu marido 2 vezes, 3 vezes ao dia, quantas vezes for necessário. Sabe? Não estou falando isso como uma piada, eu estou falando isso muito sério. Faça o que você tem que fazer para gerar a vida, se você quer gerar a vida. Não deixe para depois, não, mais tarde, por causa disso e daquilo. Não, deu vontade dos dois, um provoque o outro. Um vá ao outro. As pessoas casam e perdem a intimidade. Então parem com isso. Se vocês casaram, honrem ao casamento. Deus nos criou para que nós pudéssemos procriar suas criações. Então, que assim o seja. E, meu amor, muito obrigado por ser essa mãe e essa esposa que você é. Nós temos uma infinidade de desafios a vencer. Mas o fato de eu saber que eu estou enfrentando esses desafios com você, ao seu lado, me tranquiliza e me faz ter força para fazer o que tem que ser feito. Muito obrigado por tudo. Muito bom, Guilherme. Quem diria, hein? Né? Chegou lá na meia hora, falou não queria ter filho. Aí nós lemos Provérbios aqui todos os dias, 19:21 fala: muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Então, olha só o propósito aí, né? E que a gente Exatamente. possa ser aberto, né? E vaso na mão do oleiro todo dia. Amém. Miriam, obrigado, né? Vai lá cuidar da Sofia. Aqui, ó. Que Deus abençoe a família de vocês. Amém. Deixa suas últimas palavras aí para quem, né? Para pessoas que estão no ambiente cristão, que não estão no ambiente cristão e para as mulheres aí que estão nesse período de gestação. Igual já foi falado. Primeiro, entregue na mão de Deus, né? Entregue na mão de Deus, consagre o seu ventre na mão do Senhor, né? Esteja ali sempre presente e agradeça. Seja sempre grato, né? Todo dia, quando acordava, mesmo ali com enjoo, com algum mal-estar, alguma coisa, eu era grata. Eu estava tendo aquele enjoo, aquele mal-estar, mas porque eu estava gerando uma vida, né?
Então, eu fui muito grata com isso, né? Com mal-estar, com queimação. Meu Deus, finalzinho eu tive muita queimação, mas eu era grata, porque eu estava gerando uma vida ali dentro. Então, seja grato. Acho que a gratidão é de forma, assim, algo essencial na vida, por tudo, né? A gente tem que dar graças. E que as pessoas entendam que é tudo por Deus, né? É Ele que concede, Ele que dá a autorização, né? A autoridade é dele, então que possa pedir mesmo, orar, igual, né? Igual eu falei pra Madalena, né? Que ela continue em oração, né? Coloque em oração, gente. Uma oração de uma mãe, de uma avó, é muito poderosa, é muito forte mesmo. Não tem. O Senhor escuta de forma com muito amor, né? Quando uma mãe clama pelo seu filho. A gente tem histórias e histórias, né? Dentro da Bíblia, também tem filmes e documentários sobre isso, né? Uma mãe que clama pelos seus filhos, assim, pela vida, né, do seu filho, ela é escutada. Então, que a gente esteja sempre aí honrando e vivendo pela palavra do Senhor, né? Por mais assim desafiador que seja, né? Ai, porque eu não creio. Você crê. Você crê sim. Se lá no fundo você crê, só pedir, só agradecer. É isso. Amém. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que Vai lá agradeço. cuidar da Sofia. Tenho certeza que muita gente será abençoada com essa palavra no YouTube, né? Será transmitido. E aí eu peço para que quem está aqui compartilhe, né? Com ministros, né? Como temos aqui na sala de Ministério de Casais, né? Com ministérios como, por exemplo, o Gestar da igreja de vocês, para pessoas que precisam ou mesmo quem não está na igreja, quem não é cristão, entender, né, qual que é o posicionamento do verdadeiro cristão, né, sobre a questão da gestação, tá bom? Então, um ótimo dia, Deus abençoe a todos e Amém. todas. Obrigada, Rodrigo. Tchau, tchau. Abraço, tchau.